dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou o Cafezinho e eu tô aqui hoje para trazer mais um episódio da nossa série Spotlights. E hoje eu tenho a honra de ter um grande desenvolvedor, dono de um jogo muito bom. Ele estava até na Gamescom, quem estava na Gamescom pôde jogar, que é o Everton do TIA Studios, ou T Studios, ou Shy Studios, para os mais íntimos. E ao invés de eu falar sobre isso, é mais fácil eu deixar o próprio Everton falar sobre isso. Então, por favor, se apresente, conte um pouquinho pra gente sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Everton, ou na Roblox Everton. Eu basicamente gerencio hoje o TIA, ou o Shy Studios para os próximos, né? Como para o cafezinho, principalmente. E basicamente a gente hoje tem um projeto que é o Primeval Earth. E nele você pode virar um dinossauro grandão e sair matando todo mundo. Ou você pode montar a sua famíliazinha com seu dinossaurinho fofinho, pequenininho, guti-guti. E ele é um jogo para você realmente escolher o rumo que você quer tomar. Então, se você vai querer ser um monstro assassino ou se você vai querer ser uma família bonitinha que tá só comendo grama, realmente é muito disso, dessa criatividade do jogador escolher o rumo da sua jogatina. E a gente é muito focado também na criação das criaturas, né? Como a gente trabalha com criaturas que já existiram no passado, mas no Primeval você vai ter criaturas que nunca existiram, que são de outros universos, que apareceram do nada. Então é realmente uma infinidade de conteúdo e eu espero que vocês gostem, se vocês testarem. E é claro que, como de costume, as informações vão estar aqui na descrição. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse universo de Roblox, do Primeval Earth, eu queria saber um pouquinho sobre o Everton fora da Roblox. O que você gosta de fazer? O que você assiste no seu tempo livre? O que você faz fora da Roblox? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho gostado muito de ir para concertos de música. Eu faço academia todo dia, é uma coisa que me agrada bastante. Eu gosto de assistir todo dia The Walking Dead. Esse é tipo o meu hiperfoco. Eu não sei explicar o porquê, pessoal. Provavelmente é porque eu assisto desde que eu era pequeno. Assim como eu gostava de dinossauros, o The Walking Dead veio comigo. Minha personagem favorita é a Michonne, tá? E basicamente é isso. Eu gosto de me exercitar, eu gosto de meditar, eu gosto de assistir séries e principalmente jogar. No meu tempo livre eu jogo muito LoL, Overwatch e alguns jogos indies também, alguns jogos menores. O meu jogo favorito é Gris, que é um jogo super emotivo e eu recomendo todo mundo jogar pelo menos uma vez na vida. Vem aí os meus mains. No LoL é a Evelynn e no Overwatch é a Moira. Só vilão, né? Porque a gente tem que descontar nossa raiva em algum lugar, né? Joga aquela Moira só na bola de dano ou tem uma bola de cura no meio também? Com toda a humildade do mundo, eu sempre sou top heal e top dano, tá? Top dano nem sempre, mas top heal sempre. Ou seja, joga as duas bolas e é isso. Tá ótimo. Exatamente, e a ultizinha dela pra finalizar. Hum, Perfeito, aquele Reinhardt todo zero de vida já, tu ulta, salva o cara, chega o Lúcio dando beat, entendi. Esse é meu tipo de play, você acertou. Perfeito, legal, justo. Eu vou jogar bastante Overwatch também, mas cansei um pouco do game, mas de vez em quando, talvez, em algum momento eu volte pra jogar, quem sabe algum dia aí. Mas enfim, né, é a vida. E Estarei do... preparado pra te curar de Moira. Perfeito. Ô, minha Ana, Ah, ela precisa de cura, viu? Ela fica sozinha, isolada lá no canto. Chega a Kiriko teleportando, aquela guria da espada. Nossa senhora, horrível. Meu, não tenho sleep pra todo mundo, não. removem a vendetta imediatamente do Por favor, Overwatch. hashtag Alô Blizzard, Roblox pede. E tu falou do Walking Dead também, né? Tu assistiu aqueles outros spin-offs que tem também ou tu assiste só aquela série principal? Momento polêmica. Eu só assisto a série principal. Eu assisti, Entendi. a única que eu assisti foi a do Rick, porque adivinha quem aparecia? A A Michonne, Michonne. Então, lógico. então claramente só foi por causa disso. Não tenho nada contra, eu acho que eu sou super a favor. E fiquei feliz que a série teve um desfecho legal até. Uhum. Então, pra mim não tem problema. A minha questão realmente é hiperfoco, pessoal. Eu assisto até o final e depois eu volto pro início e assim vai. Porque a série é
tão comprida que basicamente, você vai esquecendo do começo aos pouquinhos, assim. Eu gosto de relembrar a série sempre, então sempre tá no meu repeat, assim, a minha série conforto. E agora sim, indo pro Roblox, você já falou, né, que você tinha um hiperfoco, digamos assim, em dinossauro. E eu queria abordar exatamente isso, da onde que veio a ideia pro Primeval Earth, como que foi o comecinho lá do jogo, como que foi, né, fazer algo assim do zero tão diferente na Roblox. Então, lá no meu auge dos 14 anos de idade, eu jogava muito um jogo chamado Dinosaur Simulator. E eu tenho ele pra mim que ele é mais ou menos o pai dos jogos de Animal Survival do Roblox, porque basicamente só existia ele. Ele veio muito antes do Creatures of Sonaria, que é uma referência hoje atual do cenário da Roblox. Hoje, esse jogo ele tá um pouco diferente, na verdade, muito diferente, e ele perdeu um pouco do seu potencial, o que me deixa um pouco triste. Ele mudou muito a sua essência. Então, eu acho que assim como eu, outros jogadores deixaram de jogar. E naquela época já, eu sempre pensava, nossa, por que que não pode fazer isso? Por que que não pode fazer aquilo? E um dia eu tava jogando assim, no maior inocência, e eu encontrei um dinossauro igualzinho ao meu, e ele tava cuidando de um dinossaurinho pequeno, fraquinho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que que ele não matou o dinossaurinho, sendo que ele é um carnívoro? E aí eu cheguei perto e a gente começou a cuidar junto de um dinossaurinho. A gente adotou um dinossaurinho. A princípio, a gente nem conversou no chat direito. Depois, quando esse meu amigo foi sair, ele me mandou solicitação. E aí a gente foi jogando junto aí. Aí depois, obviamente, a gente foi para outros meios de comunicação também, para conversar mais a fundo e tudo mais. Aí a gente começou, desde lá, surgiu essa vontade de ter um jogo próprio, porque esse meu amigo trabalha com arte, então ele desde o início ele desenhava muito, ele tinha essa criatividade, e eu também tinha essa vontade, essa criatividade dentro de querer mostrar o que a gente tinha dentro pro público. Então, eu sempre fiquei mais na área de gestão, mas ao mesmo tempo eu sempre estava em todos os setores ajudando, o que é o que é algo clássico da minha pessoa. Eu basicamente ajudo todos os setores. Então, se precisar resolver um bug, como teve hoje antes da gravação, eu tô entrando. Se o programador não tá à disposição, eu tô lá. Desde isso, desde animação, modelagem, porque hoje o Primeval ele é muito complexo. Então, basicamente, toda essa bagagem que eu acompanhei desde lá dos meus 14, hoje até os meus 20, moldaram muito essa perspectiva que eu tenho de não ficar só atrás de um computador mandando, mas estar ali junto fazendo, porque é o que eu amo. Então, dinossauros nunca saíram do meu coração, assim. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho mais crítica, porque eu tenho que lidar com uma pressão da comunidade, então é um pouquinho mais difícil eu gostar, olhar com muito amor para as minhas criações, mas eu ainda assim olho com muito carinho e acompanho todo o processo. E hoje é o que me preenche, assim. A gente pretende ter novos jogos, mas o Primeval hoje é o que aquece a minha alma, digamos assim. É o meu Perfeito. xodozinho que eu adoro acompanhar todo o processo. É bacana ver porque, assim, a gente já teve alguns outros participantes aqui do Spotlights que também comentaram sobre eles começarem como jogadores, né, e ver um jogo, ver uma experiência e pensar, putz, gosto muito, mas eu gostaria que tivesse tal coisa para poder fazer. E aí nasce, né, essa pulguinha que fica atrás da orelha que eventualmente pode trazer a pessoa a começar a desenvolver. Então é bem bacana ver que, não diria que todos, mas a grande maioria dos desenvolvedores que eu conheço, né, tanto como DevRel, como, enfim, no meu passado desenvolvedor, muita gente teve esse começo assim como jogador, né? É bem bacana isso. E O que eu mais. Hum. Desculpa. Tá. Pode falar. E. Não, não vai colocar isso, pelo amor de Deus. É que eu ia Ah, complementar falando. É que eu ia complementar falando que o que eu mais acho legal é que eu conheci meu principal parceiro que veio desde os meus 14 até agora dentro desse jogo. Foi a pessoa que, né,
começou comigo, então eu Não, eu ia queria citar perguntar isso, eu acho que é bem exatamente importante. isso. Esse Tá, cara que tu desculpa, conheceu que vai. estava protegendo o dinossauro, ele é a pessoa que faz as artes até hoje? Ele começou a fazer as artes com você ou foi outra pessoa? Então você vai fazer de novo pra ficar bonitinho? Não, já perguntei, vai assim. Eu tô agora aqui na edição tá uma tela preta da gente falando em off, entendeu? Em preto e branco, assim. Então, hã, ainda é ele, só que a gente teve que escalar o time. Uhum, Então, é sempre ele que tá por trás da parte criativa. A gente meio que colocou ele num cargo de diretor criativo, digamos assim. Então, ele, às vezes, quando precisa, porque, gente, times pequenos. Esse é o segredo da Roblox, times pequenos. Então, quando você tem um time pequeno, às vezes você acaba criando outras skills que você não necessariamente ocuparia em times grandes. É o uhum. meu caso. Eu gerencio o jogo, eu faço o marketing do jogo, eu faço a gestão de comunidade, a parte mais burocrática. Eu tô por cima ali das animações, do gerenciamento da equipe. Eu tô por trás de fazer o mapa. Inclusive, se vocês gostarem do mapa, por favor, parabenizem a mim, porque eu que fiz o mapa sozinho. Eu adoro fazer coisas assim, então adoro pegar projetos, então às vezes eu tô com hiperfoco, eu vou lá e faço um mapa novo e falo, pessoal, vocês gostaram? Vamos adicionar? Então acontece muito disso. No meu tempo off, eu costumo gostar de produzir também. É algo que é mais conforto, sabe? Produzir mapa pra Uhum. mim é meio que algo mais confortável. É quase Então eu como se gosto de fosse um fazer. hobby, né? Exato, então eu faço mais como um hobby. Inclusive o mapa atual eu fiz com hobby, como hobby. Eu gostei tanto que eu pedi pro pessoal se eles gostaram. Eles gostaram, a gente adicionou. Então, Perfeito. e o novo mapa que vai ter depois desse, adivinha quem tá fazendo sozinho, mesmo com o meu diretor criativo falando pra eu parar de fazer sozinho. Sou eu que tô Eu fazendo sozinho. chuto que é o Everton fazendo. Isso mesmo. Então, Mas. eu tenho um pouco de eu sou um pouco teimoso com isso. É porque mapa eu tenho essa dificuldade de me expressar com mapas, assim. Eu acho que Hum. eu e o meu parceiro, a gente sabe totalmente o nosso estilo. Tanto que o estilo de arte dele evoluiu muito. Então a gente pode mostrar desde os modelos iniciais para os de agora. É uma evolução, assim, absurda. E eu não posso esquecer também da nossa parte de script, né? É uma parte muito Hum. importante. A gente teve Sim. 2 pessoas na equipe até hoje. Infelizmente, a primeira pessoa, ela conseguiu tocar o projeto por um tempo e depois, infelizmente, não foi mais o timing, eu acho que a pessoa não estava mais no feeling, sabe, do projeto. Então, acabou que não rolou. E aí a gente veio para o Christian, que é o nosso atual programador. E a forma como a gente se conheceu é um pouco peculiar, na verdade. Tudo Ah, aconteceu por causa da Roblox estando na Gamescom e eu ficando chateado que eu não sabia que ela estava na Gamescom. Aí eu fui num post do Instagram comentar asneira, né? Coisas não muito legais. Não, não foi xingando, mas tipo, poxa, eu fiquei entendi. chateado. Aham, legal. Qual que é o seu nome de usuário mesmo? Só pra eu anotar uma parada aqui rapidinho? Eita, não posso falar, eu não quero ficar na lista, eu não quero ficar na lista. Mas hoje eu falo muito bem dessa equipe maravilhosa que abraçou muito bem e foi a melhor recepção que eu poderia ter na vida, assim. O Christian, que é uma pessoa que normalmente não comenta, me respondeu esse comentário. E aí eu pedi pra seguir ele, não sei por quê. E eu falei, ai, que legal conhecer mais um desenvolvedor brasileiro. E aí a gente, enfim, foi conversando, se conhecendo, até que um dia eu falei, olha, você não quer entrar para um projeto? E aí ele ficou assim, de primeira não rolou muito bem, a gente não conseguiu andar, assim, ele meio que topou, mas não rolou, sabe? E aí veio a Gamescom de 2025. Essa Gamescom, então, eu e o Christian a gente foi, e a gente teve a honra da Dev Hell conseguir juntar a gente, né? Esses queridos. E depois disso, a gente tava na pior fase do Primeval. A gente lançou uma update assim que foi catastrófica, porque era uma update que veio de um programador, depois passou para outro, tinha muito bug, enfim. A gente quase morreu naquela época. Foi assim, um período da minha vida que eu tava muito na fé mesmo, de tipo, não, vai dar certo, vai dar certo. Vamos atualizando aos pouquinhos.
E a gente reconquistou a nossa comunidade muito na humildade. A gente falou, pessoal, entendemos o que a gente fez. A gente lançou uma coisa que a gente foi muito maior do que a gente esperava e nós vamos começar de novo. Então a gente começou atualizando bug por bug. Tudo que incomodava os players, a gente atualizou e foi o período mais feliz da minha carreira. A cada nova atualização, a gente não lançava nem conteúdo novo, assim, era só atualização de bug mesmo. Até se vocês verem no update log, é só bug corrigido praticamente. E aí eu fui da pior fase para melhor, porque a cada novo update, o público entendia que existia uma vontade do projeto continuar. Então, sempre teve esse incentivo, muito a comunidade pegando junto na mão do outro, falando, não, vai melhorar. E aí a gente, enfim, depois de muito tempo trabalhando, a gente conseguiu fazer um update de conteúdo, que foi a nossa melhor update até agora, em questões de métricas. E aí a gente meio que bombou, assim. E aí o Christian, que trabalhava em um banco, veio trabalhar full time comigo. Eu também saí do emprego que eu tava para trabalhar full time com Roblox, toda a equipe. E aí a gente começou a ampliar mais ainda a equipe e, enfim, obviamente dar condições melhores para todo mundo, porque eu acho que é uma responsabilidade do estúdio também desenvolver as pessoas que estão, principalmente desde o início. É uma coisa que eu fico muito feliz, assim, em questão de equipe, é quanto tempo a equipe tá comigo, assim. A animadora Norsil, que é, pra mim, assim, uma das melhores do Roblox, eu passo muito pano pra ela, assim, eu exalto muito o trabalho dela. Ela tá com a Uhum. gente há 3 anos, é loucura. Assim, 3 anos, uma animadora freelancer com a gente. E, obviamente, agora tem o Christian, que já tá há 1 ano também, que entrou faz 1 ano e tá aí firme e forte com a gente. Enfim, para mim é muito satisfatório poder estar com esse pessoal tão criativo e tão competente. Justo, bacana. Eu acho que parte muito importante também do desenvolvimento na Roblox é saber que em algum momento você vai ter dificuldades e que você, a partir disso, vai ter que enfrentar essas dificuldades, vai ter que descobrir como que você vai resolver, né, esses problemas e continuar. E eu acho que é como se fosse um grande filtro, assim, porque tem diversos desenvolvedores ou ex-desenvolvedores que eu conheço que passaram por isso de ter alguma dificuldade, seja, sei lá, não conseguir lançar o projeto por causa do scope creep, né, que é você querer adicionar coisa e nunca o jogo tá pronto ou tá bom o suficiente pra lançar, seja algum update que a comunidade não gostou. Então é bacana ouvir que você também teve essa dificuldade. Quer dizer, bacana, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Mas bacana de saber que você passou por isso e conseguiu superar e que o jogo voltou a fazer sucesso, até mais do que tinha antes. Tu comentou algo que eu acho muito importante também, que é sobre a comunidade, né? Você escutou o feedback da comunidade, imagino que junto deles viu o que dá certo, o que não dá. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre como que você cria, como que você mantém essa comunidade, qual que é o balanço entre sei lá, o João 27 que é no jogo versus o que vocês já tinham planejados para poder lançar, sabe? Então, existem algumas coisas que você pode ouvir e tem coisas que você não pode ouvir. Você tem que seguir o que você preferir, o seu instinto, o que você acha que vai dar certo. Então, uma coisa que eu tenho muito no estúdio é que a gente demora um pouco para tomar decisões. Mas quando a gente toma, a gente sustenta ela até o fim. Eu acho que isso é muito importante para o projeto não ficar diluindo demais, para ele ter um foco e ele seguir, porque senão você vai ficar paranoico, você não vai conseguir Uhum. seguir com update nenhuma. E como o nosso jogo precisa de updates contínuos, então é muito importante isso. A gente costuma ter vários fóruns na nossa comunidade de sugestões, de reporte de bugs também, que é muito importante, inclusive. Aham. Às vezes, o seu projeto tá a um bug de distância de bombar. Então, isso foi muito nítido para mim naquela época que eu tava digamos, a pior época da minha vida, em que a gente corrigia um bug e aumentava 50, 100 players. Então, assim, às vezes é um bug que tá deixando a gameplay do seu jogo chata.
E a comunidade, às vezes, ela não sabe se expressar, falar que é exatamente isso tá Uhum. atrapalhando. Então você entender o seu jogo também, você jogar o seu jogo. Isso é o Sim. que mais me deixa familiarizado com a comunidade hoje, é eu entender o público, é eu estar lá ouvindo eles. Então, assim, muitos devs também têm esse ego de, pô, não aparecer no chat pra conversar. Eu entro no jogo pra conversar às vezes. Uhum. Então eu apareço lá e falo com a galera: "Olha, pessoal, o que que vocês gostariam de ver no jogo?". Evitem pegar opiniões de bolhas. Bolhas nunca vão te ajudar. Então você tem que tentar filtrar, por exemplo, pega um fulaninho lá do canto de cá, pega um do Discord aqui, pega um do Twitter aqui, um do YouTube ali, vai conversando com o pessoal mais distante. Porque quando você vai criando bolhas, por exemplo, o meu chat do Discord, todos se conhecem. E aí eles começam a criar uma opinião conjunta. Uhum. Só que isso não baseia exatamente o que a comunidade inteira quer. Então a gente teve muito problema com isso no começo. E realmente, a única forma de você driblar isso é você pegando feedback de vários lugares. Então, entra no seu jogo, dá uma olhadinha no seu Twitter se você tiver, olha os comentários do YouTube e tenta entrevistar esse pessoal. Assim, gente, a gente tá num mundo em que se a pessoa se importa pra te dar um feedback, já é importante você escutar, seja negativo ou Sim. positivo. Aham. Então, eu acho que para manter uma comunidade saudável, você, primeiro, não pode escutar bolhas. Então, tente pegar uma pessoa de cada bolha, Twitter, Discord, jogo dentro do jogo, enfim, e vai tentando moldar isso. Obviamente não vai pegar só uma pessoa, né, que senão você não vai ter ideia nenhuma. Mas eu digo mais de filtrar e dividir melhor essas entrevistas. Uhum. Sim. Porque, principalmente no Primeval, que é difícil você prever o que as pessoas vão gostar, você precisa realmente ter opiniões mais imparciais e não opiniões formadas em bolhas. Então, acho que, pra mim, esse é o principal para manter uma comunidade. E outro ponto muito importante é tenha uma moderação que faça com que seu chat não seja tóxico. Eu acho que não tem nada Perfeito. pior do que uma comunidade tóxica. Justo, justo. Faz total sentido. É, indo até um pouquinho no que você falou sobre, às vezes, os jogadores não saberem se expressar. Tem uma célebre frase de um grande desenvolvedor, um grande amigo meu também, o Caim, famoso Léo da Voldex, como ele é conhecido por muitos, em que eu não vou lembrar exatamente as aspas que ele falou, mas é algo no sentido de que o jogador não sabe o que ele quer, mas as suas analytics sabe aonde que o jogador não quer. Então, eu não sei o quanto que você usa das analytics, mas o Léo, ele é a pessoa que faz que fazia, né? Eu não sei exatamente o que ele tá fazendo hoje em dia, mas ele era uma das principais pessoas que fazia coisas na Voldex em relação a isso. E ele falava bastante sobre, né, o ver aonde que as pessoas estão saindo do seu jogo, ver se teve alguma atualização que aumentou o número de jogadores, que diminuiu, entender, às vezes, sei lá, em que parte do mapa que tem mais gente jogando, qual parte que tem menos, como que você pode deixar esses lugares ter menos pessoas andando, né, explorando mais atrativo. Então, eu acho que os dados, eles também são bem importantes, como você falou, quando as pessoas não conseguem se expressar direito. E os dados, eles vão mostrar uma visão geral, né? Tipo, como você falou, não vai pegar só uma bolha, ele vai realmente mostrar o que os seus jogadores como um todo estão fazendo dentro da sua experiência. E aí eu queria ver contigo também se tu mexe bastante com analytics, a gente, nossa, é uma área que a gente tem atualização toda hora aqui na Roblox. Às vezes é até difícil acompanhar o que tem de novo no painel de analytics, mas eu queria saber de você, se você tem alguma dica para as pessoas que estão querendo crescer o jogo, como que você vê o que dá certo e o que não dá. Hoje, a Roblox te dá literalmente todas as informações que você puder imaginar. Então, assim, você chega a ficar bobo quando você abre o Analytics. E assim, você tem informações minúsculas, você pode adicionar até mesmo a economia do seu jogo nos Uhum, analytics. Então, assim, na hora de balancear é essencial. Então, acho perfeito, assim, essa sua colocação de que o analytics, assim, é muito importante, porque ele é. E a Roblox vem cada vez mais adicionando ferramentas para facilitar o entendimento da comunidade. Então, a gente tem o teste A e B hoje, assim, uhum, perfeito. O teste A e B para tudo na vida, assim, ele é o melhor para se tirar conclusões, né?
Uhum. E o que é o Então, teste A e B, pra quem não sabe? bom, basicamente hoje na Roblox você pode pegar duas versõezinhas e fazer um teste de qual dá mais certo, digamos assim, de forma geral. De forma mais técnica, você consegue analisar as analytics separadamente de cada versão. Uhum. Então, você consegue avaliar, olha, mas essa aqui mudou isso e melhorou. Então, a gente sabe para que caminho seguir. E Justo. basicamente é isso, de forma bem específica. Obviamente, falando tecnicamente, tem muitos detalhes atrás disso. Mas assim, boa sorte para quem quiser se aventurar. Eu acompanho muito Analytics, até porque, como eu faço a gestão, eu preciso estar por dentro se os players estão gostando. Então, gente, outra coisa que o Analytics te dá é uma previsibilidade. Por exemplo, você consegue perceber uma queda. O seu jogo nunca vai morrer do dia para noite, tá? Isso eu posso garantir. É impossível, você tem que fazer alguma coisa muito horrível para o seu jogo morrer do dia para noite. Mas os Analytics vão te avisando pontos críticos. E hoje, a Roblox também, a gente tá falando bastante, né, da Roblox, mas é no bom sentido. A Roblox, ela te dá uma própria ferramenta de IA que te dá feedbacks. Então, assim, Uhum. é simplesmente genial, porque você transforma analytics que você precisa ter uma experiência para conseguir entender de forma mais técnica, eu diria assim, de uma forma mais ideal, e ela te dá um direcionamento muito mais humano. Ela te dá por escrito que o feedback do seu jogo. Então, assim, eu acho que o que não falta na Roblox são ferramentas para você identificar potenciais alavancas, digamos assim, para você transformar seu jogo para cima. Uhum. Porque, literalmente, as ferramentas estão todas aí. E se você não se dá o luxo de testá-las, você tá perdendo uma oportunidade. E fica meu incentivo para você olhar o Analytics, porque tem muita coisa legal por lá. Perfeito. Então fica aí, Analytics. E a gente tá falando de bastante números, né? A gente sabe que tem algumas estratégias que várias experiências, vários jogos, tanto dentro quanto fora da Roblox usam, que envolvem, sei lá, grandes atualizações, parcerias com influenciadores, coisas nesse sentido. E recentemente a gente teve a Gamescom, né? A gente tá gravando 2 semanas depois da Gamescom, alguma coisa assim. O episódio vai sair depois, mas enfim, tá aí um pouco de backstage pra vocês. E o jogo de vocês estava lá na Gamescom, né? Você conseguiu ver as pessoas testando ao vivo, pessoas que nunca viram o jogo, ou, sei lá, às vezes alguém que já conhecia e foi lá jogar, nunca se sabe. Mas eu queria saber como que foi ver as pessoas testando o jogo, assim, tipo, na sua frente, pessoas, às vezes, que nunca conheceram Roblox, como que é esse sentimento de estar lá exposto e, enfim. Primeiro de tudo, obviamente, é praticamente uma realização pessoal. Na verdade, é uma realização pessoal para mim. E é uma grande etapa para o estúdio também, assim. Porque o ponto que eu mais bati quando eu finalmente pude contar para a equipe que a gente estaria lá, como o trabalho deles estaria sendo exposto na maior feira de games da América Latina. É difícil você compreender isso. Então, assim, muito além do que eu estar vendo lá as pessoas jogando, o impacto positivo para a equipe, porque eles se sentiram vistos muito. É porque eles já são muito vistos no Roblox, mas você vê o seu trabalho sendo exposto de forma física é outro feeling. Agora, voltando para a parte de ver os players, eu tive um déjà vu muito engraçado porque há alguns meses atrás eu coloquei os meus afilhados para jogarem Primeval Earth pela primeira vez na vida e eu me senti com a mesma sensação de um tapa na cara, porque é nessa hora que você vê as dificuldades do jogador. Uhum. Literalmente, eu acho que você pode olhar o analytics que for, você pode olhar, você pode fazer a entrevista que for, você vê aonde o player olha na sua telinha. Claro, a gente consegue identificar isso com o UX, mas você vê ao vivo é outra coisa. Você vê que a pessoa não acha o botãozinho, você não, ou você, uma coisa que eu vi inclusive na Gamescom, a pessoa não conseguindo fechar o mapa. É um Uhum. baita tapa na cara. Então você aprende que isso é um problema gravíssimo. Sim. Que se você coloca pra testar quem já joga, você tem um problema. E você nunca vai ter um insight real daquela. Porque a pessoa já sabe jogar. Então ela não é um player novo.
Então, pra mim foi muito engraçado e foi um baita tapa na cara e que a gente sempre tem coisas novas a aprender, então, às vezes, um simples botão que você não identifica direito, as pessoas vão ficar com um negocinho na tela e elas vão quitar do seu jogo. Então, Sim, é sim. muito engraçado, muito engraçado. E eu acho que tá aí uma coisa que vale você testar um dia, colocar alguém que nunca jogou o seu jogo pra jogar na sua frente e você tomar alguns tapas na cara. Eu acho que é bem válido pra crescer na carreira. Uhum. Sim, eu percebo isso em vários sentidos, até mesmo em questão geracional. Mas em todas as gamescoms que a gente teve, essas áreas de testes de jogos sempre foram exclusivamente de computadores, né? Então, teclado e mouse. Que muitas pessoas mais novas, assim, que iam testar essas experiências, que iam testar esses jogos, elas não conseguem usar o teclado e o mouse, porque hoje muitas pessoas jogam pelo mobile, né? Pelo tablet, pelo celular. E eu acho muito interessante a sua colocação, porque isso foi um ponto de atenção que a gente teve no próprio Primeval. A gente recentemente alterou, inclusive foi logo antes da Gamescom, a gente alterou toda a nossa UI e UX. Então, a gente, por hoje já ter crescido, a gente conseguiu contratar uma pessoa para fazer só isso. E a Uhum. gente percebeu quão importante é ter alguém que entenda de UX na sua equipe. Sim, sim. Porque, principalmente no mobile, você saber a disposição de botões mais otimizada para o player ter conforto na hora de pegar o celular. Então, é muito louco você pensar que há um tempo atrás a gente não tinha essa preocupação. Uhum. Você jogava no mouse e teclado, você é meio que universal. Todos os jogos têm a mesma pegada. Agora, no celular, você tem que se adaptar para o player se sentir confortável jogando, porque senão dói a mãozinha. Então, esses Sim. feedbacks são muito importantes porque a Roblox é muito focada em multiplataforma. Eu vejo isso muito claramente, assim. Acho que é o maior diferencial de todos é a questão de você poder jogar na TV, você poder jogar no celular, você poder jogar no computador, poder jogar talvez até na geladeira. Então, tipo, eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre você dar essa disponibilidade e você dar acessibilidade para todos os devices. Eu acho que também é um ponto que fica muito importante, porque o próprio Prime, pô, a gente é expressivamente mais jogado por mobile device. Então, a gente identificou que estava na hora de melhorar a experiência dos mobiles, porque são eles que carregam a gente hoje. Então, é muito importante ficar de olho nisso, porque eles ficaram muito mais felizes jogando com o UI. Foi Uhum. expressivamente melhor os gráficos, então vale a pena ficar de olho nisso. Sim, perfeito. Exato, é isso daí, é você identificar, e atualizando. E assim, se você tem um jogo só pra PC, tá, tu vai ter a galera jogando no PC. Mas se você tiver pra geladeira, pra TV, pro tablet, pro celular, pro Xbox, que seja, tu vai ter um público muito maior pra poder jogar, né? Então é interessante até assim, questão de renda, né, para o teu jogo, para o teu estúdio, nesse sentido. Mas voltando lá atrás que eu tinha falado sobre esses ganchos de trazer novos jogadores, né, como a Games, como esses eventos, um passarinho me contou que a gente tem algo especial para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Parece que tem alguma coisa sendo preparada dentro do Primeval Earth para esse lançamento Spotlight. Você tem um spoilerzinho para contar ou a pessoa vai ter que ler a descrição aqui para poder entender exatamente o que E que tá acontecendo? um passarinho que é rosa e tem cheiro de café me contou que Exato, se aham. você usar o código Spotlights lá no Primeval, você vai ganhar uma coisa exclusiva, mas fica aqui o mistério agora se vai ter ou se não vai ter, porque outro passarinho acabou de me contar aqui que é exclusivo e limitado a 100 unidades. Então, ó, tem que estar vendo se você vai ter chegou a tempo de usar ou não, né? Entendi, entendi. Então é um segredo só nosso, ó. Já viu o vídeo, então antes de você compartilhar, antes de você curtir, antes de você fazer todas as coisas padrões do nosso episódio Spotlights, ajudar a gente a continuar crescendo, primeiro resgata o código, depois você compartilha com os amigos, para garantir o teu brinde especial. É isso aí, porque um dos principais pontos do Primeval também é você colecionar skins. Então a gente tem muitas skins que são raríssimas e tem gente que espera um ano inteiro, porque a gente só vende uma vez no ano certas skins. Então, assim,
não vai perder a oportunidade de resgatar o seu, hein? Perfeito, show de bola. Eu já antes mesmo de publicar, já vou estar resgatando o meu aqui. Então, só tem 99, essa que é a grande realidade. Um já tá na minha mão aqui. Então, boa sorte aí para as próximas 99 pessoas. E já que a gente tá falando de skin, eu acho que é um momento ideal para a gente falar um pouco sobre o processo do personagem principal, né? Os personagens principais do Primeval, que são os dinossauros, né? Eles evoluíram bastante desde que você começou o jogo, né? A gente viu aqui como que era um pouquinho no começo, como que tá hoje em dia. E eu queria que você falasse pra gente sobre esse processo de criação, como que você faz para poder criar, sei lá, o Velociraptor, tem lá o modelo, aí faz a textura, a animação, porque é um estilo muito diferente, né? Eu, quando testei pela primeira vez, pra quem não sabe, eu era desenvolvedor, eu era modelador 3D. Eu testei pela primeira vez e eu fiquei muito confuso, num bom sentido, de não conseguir entender se a gente estava vendo uma mesh, se a gente estava vendo um personagem construído com partes, né? Porque ele tem esse estilo único, né? Ele não chega a ser realista, não chega a ser, sei lá, 100% estilizado, é algo meio diferente, bem único de algo Roblox, assim, né, digamos. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é esse processo de criação das nossos habitantes da Terra primitiva. Eu vou começar só te falando sobre o nosso estilo. Ele é um estilo pensado em você olhar e falar Primeval Earth, porque a gente queria realmente se distanciar de outros projetos que, mesmo vindo depois, acabaram tendo uma audiência um pouco diferente. Então a gente parou, refletiu. Não, a gente vai fazer uma pequena alteração porque isso é Primeval. Então a gente evoluiu o nosso estilo depois do jogo já ter sido lançado. Então você pode mudar o estilo do seu jogo, mas muito cuidado com isso. Agora, sobre a parte de criação. Pessoal, é um vai e volta que compreender comigo, tá? Tudo começa com o artista. A gente tem 2 artistas na equipe hoje, e então tudo começa com um conceito desenhado à mão, sem IA. Então, tudo muito bem pensado, refletido, porque essa é a hora de jogar a criatividade na mesa e bora fazer uma skin legal. Depois disso, o conceito vai para o modelador. O modelador tem 2 trabalhos. Ele tem que modelar uma criatura base, que é toda cinza, feinha, coitada, mas que vai ser usada por uma pessoa que vai animar essa criatura, vai dar vida para a criatura. Então é muito engraçado que o animador tem que fazer as animações sem saber como vai ficar o resultado final. Isso é muito engraçado porque fica bom igual. Depois desse bloco cinza ser animado, ele volta lá para o nosso modelador e o modelador vai adicionar a pattern, que é, enfim, os desenhos e a cor, enfim, tudo. Basicamente vai deixar polido como era para estar desde o conceito. E depois, adivinhem, volta para o artista. A gente tem muito isso de querer incentivar artistas, porque um dos nossos parceiros principais que está comigo há 5 anos, agora vai fazer 6, ele veio como artista. Então, esse é um dos nossos pilares de incentivar e crescer a comunidade de artistas. Então, poderia ser uma print? Poderia, mas o pessoal da nossa comunidade valoriza por ser desenho. Então, agrega valor a gente e agrega valor ao artista. Então, não é só no conceito, o trabalho do artista vai para dentro do jogo também, que é esse íconezinho que todo dinossauro tem. Então, é um processo de vai e volta bem maluco, mas que funciona. Então, esse mês, inclusive, a gente está com um desafio gigante, que foi a questão de os aquáticos. A gente está fazendo uma expansão aquática e tem sido bem desafiador, porque eu tô tendo que manejar muita coisa ao mesmo tempo, incluindo remodelagem massiva de criaturas. Então, a equipe tá a mil trabalhando para conseguir entregar a tempo, porque é muito trabalhoso. Esse processo leva mais de 2 semanas tranquilamente para cada skin, porque o cuidado que, principalmente a animação, leva muito tempo. Às vezes a animação leva até 3 semanas. Por quê? É colocado um cuidado. Você literalmente está fazendo ganhar vida bloco 3D. E é sobre isso. No fim, os nossos jogadores querem ver algo bem feito,
algo que pareça ter vida realmente. Então, é um processo complicado, mas que eu, toda vez que tô ali acompanhando, aquece a minha alma. Eu acho que não tem nada melhor do que eu ver o teaser final, porque a gente divulga muito o processo de produção, então, no nosso servidor de comunidade, porque a galera gosta de acompanhar, mas não tem nada mais satisfatório que você olhar pro resultado final e falar: nossa, a equipe é foda. A equipe manda muito bem. Então a gente tem vários cases que nossa, eu chegava a me emocionar quando eu via pronto assim, porque pra mim é muito emocionante ver pronto. Eu, apesar de estar acompanhando o tempo todo, eu não tô acompanhando o artista na sua mesa. Então eu só vejo o resultado inicial e o resultado final. E é muito legal ver o resultado final. Eu tenho que admitir que eu evito ao máximo me impor e colocar regras assim pra, não, tem que mudar isso, mudar aquilo, porque eu gosto bastante de ter a visão dos artistas também na equipe, porque artistas são todos, é artista 3D, artista de animação, e todo mundo é artista, basicamente. Isso me traz até uma pergunta que, assim, eu fiz história na faculdade, mas, enfim, minha especialização nunca foi paleontologia, não foi a pré-história que a gente diz, né, antes da história escrita. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, tem vários debates aí sobre como que os dinossauros pareciam, aquele rolê de era antes lagarto, aí depois começou a ter pena, começou a ser colorido, rugido, essas coisas assim. Eu queria saber do seu lado, do lado da sua equipe, como que vocês balanceiam essa parte de querer, às vezes, fazer algo parecido com o que os cientistas acreditam que eles sejam, né? Porque é impossível a gente saber como que o dinossauro era de verdade, né? Mas saber se vocês prezam por essa parte de realismo, digamos assim. Eu sei que tem skins de, enfim, as skins de Caos, as skins de Halloween, que obviamente vão fugir, mas eu olho pro que vocês fazem, tipo assim, eu falo, mano, isso daqui facilmente poderia ser o jeito que o bicho é de verdade, tá ligado? Então eu queria saber como que é esse processo de criatividade versus se manter realista com o que o público imagina que é um dinossauro, né? Tan, 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 vem aí o grande segredo. Então, o nosso diretor criativo, ele concorda comigo. A gente valoriza muito a questão dos cientistas, até porque ele faz biologia e ele quer ser Justo. paleontólogo. Então você já entendeu. Mas assim, a gente tem todos os tipos. Hoje no Primeval, você pode descobrir curiosidades sobre os dinossauros, porque todos têm uma descrição. E a gente tem os dois tipos, porque querendo ou não, a cultura geek, enfim, o Jurassic Park principalmente, ele trouxe uma visão muito mais cinemática, uma versão muito mais épica dos dinossauros. Por exemplo, o Velociraptor. Gente, o Velociraptor é do tamanho de um É uma pé de um galinha, né? Ele é Velociraptor. minúsculozinho. Sim, ele é minúsculo. Nossa, ele você poderia matar ele com um chute. E aí no Jurassic Park ele é o terror do filme. Então, assim, é bem engraçado porque no nosso jogo ele é pequeno, tá? Aí a pessoa fica um pouco confuso. Mas aí a gente coloca as versões. Por exemplo, a gente tem a versão inspirada, né, nos filmes, enfim. Aí ele é de um dinossauro um pouco maior, que se parece com a versão dos filmes, que é representada pelos filmes. Só que assim, a gente tem plena certeza de que os dinossauros não seriam assim. Então a gente preza por uma coisa: a criatura base, que é a criatura original, sem skins, ela normalmente é feita baseada na sua versão natural, a versão que os cientistas acreditam. E quando alguém gosta muito de alguma criatura do cinema, a gente Uhum. pega inspirações e lança como skins. E aí o pessoal, a gente deixa todo mundo feliz. Só não quero também falar demais sobre, mas a história do Primeval se baseia em uma ilha em que criaturas do passado, presente, futuro e de outros multiversos são trazidos por fendas. Uhum. Então, basicamente, você pode ter tudo na ilha. Basicamente é isso. Você A não gente vai tem estar até uns limitado. bichos da cultura brasileira, né? Antes da Gamescom eu entrei pra poder testar algumas coisas, né? Deixar tudo certinho. E tinha, mano, tipo, boitatá lá, tá ligado? Tem muita Exatamente, a coisa mula sem cabeça diferente. também. A mula sem cabeça também tá no Primeval. Então, assim,
A gente lança. A gente é brasileiro. A gente sempre fala, o nosso estúdio é brasileiro. E num mundo onde todos os jogos de dinossauro antes eram comandados por gente de fora, a gente nunca teve menções ao Brasil, a gente prefere colocar o quê? Dinossauro brasileiro, a gente coloca skins brasileiras, a gente incentiva pessoas brasileiras a fazerem as coisas. Então, assim, hoje são pouquíssimas pessoas que são da gringa na equipe. E a gente realmente aceitou que a gente é brasileiro. Por muito tempo a gente tinha um pouco de receio por causa da receptividade, mas os Estados Unidos comprou a gente muito fácil também, então não foi algo problemático a gente sair dessas criaturas mais famosas, eu diria, para você, por Uhum. exemplo, tem o Carnotaurus e tem o Pycnonemosaurus. O Pycnonemosaurus, ele é Saúde. mais brasileiro. Então, a gente colocou o Pycnonemosaurus, que eles são parecidos. Uhum. Então, a gente prefere criaturas brasileiras e que foram encontradas no Brasil, enfim. Sim. A É gente isso tem aí. bastante coisa aqui no Brasil, né? Lá em Uberaba, Peirópolis, né? Da onde surgiu o dinossauro que tu falou. Tem a Quarta Colônia também. Então a gente tem sítios arqueológicos bem legais aqui no Brasil. Então é bem bacana. Até na minha cidade a gente tem um museu natural onde tinha, não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu não vou, infelizmente, mas tinham lá ossos, né, de dinossauro. Acho que a gente nunca chegou a ter um esqueleto completo, porque é difícil tu conseguir achar um esqueleto completo na natureza, mas tinha lá partes bem completas da anatomia dos bichos, era bem legal. Momento off-topic aqui. O nosso primeiro dinossauro do jogo, essa aqui eu não posso esquecer de falar, é o Birajara. E ele teve os fósseis roubados pelos europeus. E ele era um fóssil brasileiro e ele foi roubado. Agora, o desfecho eu não lembro mais, mas provavelmente vai voltar para o Brasil. Mas é muito triste a gente ter esse colonialismo dessas questões também, sabe? Uhum. Tipo, o nosso fóssil foi roubado. Então, é muito triste acompanhar isso no mundo dos dinossauros. E então foi uma forma da gente homenagear. Então, a primeira criatura é o Birajara. Infelizmente, hoje você não pode jogar com o Birajara, ele está desativado, porque o modelo está antigo e a gente ainda não teve tempo de remodelá-lo. Então, ele está desativado temporariamente. Mas em breve você terá um Birajara lindo pra você jogar. Cara, foi um papo incrível. A gente já tá, por incrível que pareça, com 53 minutos de gravação. Então, eu acho que eu queria fazer uma última pergunta aqui antes da gente finalizar, antes de ir para os finalmente, que é a pergunta que eu faço para todo desenvolvedor que passa por aqui, que é para você deixar uma dica para quem tá querendo começar a desenvolver, para quem quer, sei lá, às vezes ou fazer o GC, eu sei que não é a sua área, mas a pessoa quer fazer o GC, quer programar, quer criar o próprio estúdio. Qual a dica que você dá para alguém que quer começar hoje no mundo do desenvolvimento? Não desista. Eu sei que parece clichê, mas eu vou trazer o exemplo também. Eu tava há 5 anos tentando fazer o Primeval dar certo. E no último ano foi o ano que, bom, basicamente, vamos dizer assim, mudou minha vida, porque eu mudei de cidade, eu conheci muita gente, eu consegui fazer muitas pessoas também mudarem suas realidades. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, tente mais vezes. Não se frustre porque o projeto não deu certo de primeira, não tem gente de primeira, seu IGC não vendeu 1 milhão de primeira. Faz de novo, tenta de novo. Se você acredita no seu projeto ou no seu, enfim, na sua arte, vai até o fim por ela, porque uma hora você vai ser recompensado, tenho certeza. Sempre vai chegar o momento em que sua arte vai atingir todo mundo. Então, essa é a minha dica. Não desista e tente novamente, se você não conseguir de primeira, porque eu também não consegui de primeira. Perfeito. Então é esse o recado. Recado extremamente importante. Como toda profissão, como toda arte, tu vai melhorando com o tempo. E é isso, Everton. Muito obrigado pela participação. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição, o link do jogo, o link dos canais do T-Studios, do Primeval Earth, link do Dev Forum também, coisas da Roblox aqui para você que quer começar a aprender. A gente tem vários recursos bacanas, várias coisas estão facilitando cada vez mais as pessoas a saírem de jogadores e se tornarem criadores. Então, recomendo bastante que, se essa conversa fez algum sentido com o que você se vê fazendo no futuro, não deixa de olhar, não deixa de tentar. E é isso. Alguma última mensagem, Everton? Algum tchau para todo mundo?
Tchau, pessoal. Obrigado por me ouvirem até aqui. E novamente, obrigado ao cafezinho e a toda a equipe de DevHel, sempre por todas as oportunidades. E podem ter certeza que se vocês têm alguma ideia legal, compartilhem com eles podem te conectar com a pessoa certa. Uhum. É isso. Sejam criadores. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, por escutar a gente. Voltamos em breve com mais um Spotlights, com mais uma conversa incrível com desenvolvedores. E não se esqueçam, hein? Spotlights, Primeval Earth 99, porque um já é meu, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.